É, pessoal, não tem jeito. A liberdade, depois que ela começa, depois que ela dispara, não tem ré. É aquela história, né? Foguete não tem ré. É isso que acontece com a liberdade. E é o que tá acontecendo hoje no Canadá, é o que tá acontecendo nos Estados Unidos, é o que vai começar a acontecer na Europa. Porque o povo lá já acordou, e eles estão muito revoltados com esses tiranos, com esses déspotas, tomando essas medidas autoritárias. Pra quê? Simplesmente para poder exercer a sua ordem, o seu poder, a sua dominação sobre o cidadão comum. Eles adoram isso, né? Quando a pessoa não tem caráter, quando a pessoa não tem capacidade para ocupar cargos de poder, ela acaba se sentindo muito prazer em exercer o poder, em exercer a opressão em cima daquelas pessoas que teoricamente deveriam ser governadas, né? Só que o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é que isso está começando a mudar. Semana passada a gente falou do protesto dos caminhoneiros no Canadá que pararam a capital. Na verdade eles pararam praticamente o país inteiro, fizeram um comboio gigantesco, totalmente atacados pela mídia, a mídia completamente desconectada, sendo suja mesmo, mentindo a respeito deles, falando que eles seriam violentos, que seriam agressivos, que estariam indo para a capital Ottawa para causar briga, causar violência, né? Causar transtorno, depredar. Né? Inclusive teve uma plataforma, a GoFundMe, né, que é uma daquelas plataformas de vaquinha online, que cancelaram, a plataforma cancelou os recursos, as doações que estavam sendo feitas para esses caminhoneiros, né? Foram mais de 10 milhões e eles cancelaram porque era um protesto violento, né? O protesto nem tinha chegado em Ottawa direito e eles já estavam falando que era um protesto violento, enquanto o protesto Black Lives Matter lá, que realmente quebrou, depredou cidades lá, matou pessoas, a plataforma GoFundMe deixou rolar a vaquinha deles, né, a captação de recursos para eles. Mas aqui eu quero mostrar o seguinte, tá começando a dar um resultado. Aqui, tá no título aqui, né, dessa matéria, províncias do Canadá começam a levantar as restrições de Covid por causa dos protestos, né, em volta dos protestos, após os protestos. O que tá acontecendo, pessoal? 3 províncias, né, que é Saskatchewan, Quebec e também Alberta. Alberta é uma província muito grande no Canadá. Província seria mais ou menos como os estados, né? Como tem estados no Brasil, tem províncias no Canadá. Já levantaram, já acabaram com as restrições. Estão acabando com as restrições. Isso inclui passaporte sanitário e exigência de máscara. Justamente por causa da pressão dos caminhoneiros. Então a nossa imprensa não está noticiando isso. Mas é isso que está acontecendo no Canadá. O povo está vencendo, a liberdade está vencendo. Os tiranos estão ficando para trás. A justiça, inclusive canadense, está entendendo que esse é o direito. Que esse é um direito da população, a liberdade da população, o direito da escolha da população. Ninguém tem a condição, o direito de obrigar um cidadão a tomar uma substância pela qual ninguém se responsabiliza, uma substância que ninguém sabe ao certo quais os efeitos a longo prazo. Ninguém tem o direito de obrigar o cidadão a fazer isso com a desculpa de proteger o bem comum. É isso que os governantes do Canadá estão entendendo, os governantes das províncias. Estão deixando o ministro Justin Trudeau completamente isolado, porque ele é um autoritário, né? Ele é um déspota, né? Não é à toa que muita gente acha que ele é o filho bastardo do Fidel Castro. Ele realmente tem todos os traços, né? Físicos e morais. Mas ele está ficando para trás, ele está sendo abandonado pelos governantes das províncias, pelos responsáveis pelas províncias. Tá? E não só lá também, pessoal. Olha aqui nos Estados Unidos o que está acontecendo. Corte de apelação se recusa a restaurar a obrigatoriedade vacinal que foi proposta por Biden. O Biden tinha feito uma obrigatoriedade vacinal para todas as empresas dos Estados Unidos, ou seja, toda empresa dos Estados Unidos teria que exigir o passaporte, né, o comprovante vacinal dos seus funcionários, empresa com mais de 100 funcionários, e também com todos os funcionários federais. Todo mundo que trabalha para o governo federal precisava do vaccine mandate, que eles chamam lá, né, que é o passaporte vacinal. A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou esses vaccine mandates. Derrubou. Não quis saber de palhaçada. Lá nos Estados Unidos, a liberdade, nossa, a liberdade do cidadão é algo muito sério, é algo muito caro. Ela não pode ser surrupiada, não pode ser atropelada pela decisão de autoritários, sejam governantes, sejam juízes, né, que acham que estão acima do bem e do mal. E para isso eles resolvem te obrigar a tomar uma vacina ou tomar uma substância. Quer que seja, estou falando aqui obviamente dessa substância agora, mas pode ser qualquer coisa. Eles não podem te obrigar. E é isso que tem decidido. E nesse sentido, pessoal, a liberdade está vencendo no mundo. Menos aonde, pessoal? Vou deixar vocês adivinharem onde é o único lugar que a justiça... E aí é um traço muito nosso.
É um traço muito nosso. Porque no Brasil há essa mentalidade coronelista ainda das pessoas de poder que elas têm que subjugar os outros. Então só aqui no Brasil, e a gente vê isso acontecendo muito na Suprema Corte, e tá vendo nos juizados federais, né, na Justiça Federal, juizados federais, tá vendo na Justiça Federal, tudo isso acontecendo, subjugando o cidadão, às vezes com as desculpas, com as sentenças, né, com as decisões ali, com as justificativas mais absurdas, mais esdrúxulas de todos os tempos, mas a gente tá vendo isso. E aqui eu trouxe um exemplo muito bom pra vocês, olha isso aqui. Juiz cita terraplanismo e nega recurso a universitários contrários a vacinas, né? Acadêmicos da UFGD, se eu não me engano é a Universidade Federal de Grande Dourados, não é? É da Grande Dourados, Universidade Federal da Grande Dourados. E servidores pediam habeas corpus para não apresentar comprovante de vacinação. Ou seja, vivem falando, a esquerda vive falando que a educação é extremamente importante pro jovem, para a população, para a formação do cidadão, mas eles negam o acesso à educação com base em algo completamente anticientífico. A própria OMS é contra esse passaporte. A própria OMS é contra o passaporte. Mas o juiz aqui, obviamente, se acha o porta-voz da ciência. Vamos ler essa decisão porque ela é muito idiota, pessoal. Muito idiota. Vamos lá. E obviamente aqui, né, esse Campo Grandes News aqui escreveu a matéria mais tendenciosa possível, mostrando reflexo também que nossa imprensa não é lá muito qualificada. A Justiça Federal frustrou tentativas de novos estudantes de frequentarem as aulas sem apresentar o comprovante da vacina. Ou seja, se você tem que escolher entre a sua educação e colocar uma substância no seu corpo que ninguém vai se responsabilizar por ela, né? Vamos lá. Contrários à medida, acadêmicos e servidores recorreram à primeira vara federal de Dourados com pedido de habeas corpus criminal, alegando que a exigência desrespeita direitos constitucionais. E com certeza desrespeita. Mas aí, obviamente, não é todo juiz que sabe interpretar a Constituição e não sabe interpretar o que é liberdade. Então o juiz aqui, ó, Moisés Anderson Costa Rodrigues da Silva, negou o recurso e manteve a obrigatoriedade. É incrível que uma pessoa, isso eu fico muito revoltado, que uma pessoa ter o poder sobre a vida dos outros nesse nível. Isso aqui pra mim, isso me deixa muito revoltado. Vamos lá. O juiz federal discordou, né? Aqui os estudantes alegaram que deve ser respeitado no tocante à liberdade, direito individual e de crença. Citaram o artigo 5º aqui e tá tudo correto, né? Mas o juiz discordou, né? Ou seja, ele tá em contrário com todas as maiores... o judiciário da maior... do maior farol da liberdade do mundo, que é os Estados Unidos. Uma Constituição antiguíssima. Tem uma Suprema Corte antiguíssima. A liberdade de expressão na Constituição americana é a primeira emenda. É a primeira emenda, tá inclusive na frente da emenda que prevê o direito ao acesso às armas. Mas ele que tá certo, é o juiz aqui que tá certo, né? Canadá retirando as restrições também, mas é o juiz aqui que tá certo. Mas vamos lá, vou mostrar mais dele também. Olha aqui, ó. O juiz federal discordou e disse que não vislumbra ameaça, locomoção proveniente de ilegalidade ou abuso de poder. Não é abuso de poder você obrigar uma pessoa ou colocar uma substância no corpo dela que ninguém se responsabiliza, não. Imagina isso, não é abuso de poder, não. Ele citou decisões recentes do STF e do STJ. Vou nem falar que a decisão do STF aqui, o Barroso mentiu quando ele disse que a imunidade adquirida, né, a imunidade de quem já teve, é inferior à imunidade adquirida, à imunidade conseguida pela vacina. Ou seja, a imunidade natural, segundo o Barroso, e segundo o especialista que ele escutou, é inferior à imunidade adquirida pela vacina. E agora a gente viu um estudo recente, grande, um gigantesco estudo nos Estados Unidos, que mostrou, numa meta-análise, que durante a variante Delta, a imunidade adquirida, a imunidade natural, né, ela foi até 6 vezes mais protetiva do que a imunidade da vacina. Ou seja, já começou errado o juiz citando aqui, porque não tá orientado, não tá atualizado no tema que ele tá decidindo sobre. Deveria se atualizar. Mas aqui, aí, às vezes, eu fico até revoltado com isso. Mas as justificativas dele não param aí. Há mais idiotices aqui, vamos lá. Inexiste constrangimento ilegal decorrente da exigência do comprovante de vacinação como na condição para ter acesso às dependências de locais de acesso, sejam públicos e privados, tendo em vista tratar-se de medidas necessárias ao resguardo de bens jurídicos irrenunciáveis, sobretudo quando se tem notícia de propagação de nova e perigosa. Essa cepa não é perigosa. Essa nova cepa não é perigosa. A Omicron é a menos perigosa de todas até agora. Então, ou seja, mais uma vez, está colocando desinformação aqui na decisão dele. Já está aí presente em vários países, inclusive com uma decisão completamente genérica, não está atualizado sobre o assunto, né? É fato público notório, grau de emergência sanitária, blá blá blá.
Todas as armas disponíveis podem e devem ser... Não, elas podem ser utilizadas, elas não devem ser utilizadas. Você não pode obrigar alguém a utilizar uma arma se aquela arma, se na percepção daquela pessoa e nas informações que ela tem, aquela arma não vai ser tão benéfica para ela. E às vezes talvez até traga risco para ela, então você não pode obrigar, tá? Vamos lá. E aqui, mais uma vez, aí ele vem com aquele papinho dos porta-vozes da ciência, né? Daquele pessoal que acha que é dono da ciência e por isso eles são melhores que as pessoas... São melhores que os cidadãos comuns e eles estão falando em nome da ciência, então você tem que escutá-lo, tem que respeitá-lo. Vamos lá. Ele cita que a vacina é ciência aplicada no braço. Muitas coisas a ciência aplicou no braço e depois teve que retirar. Quantas vezes você já viu remédios sendo puxados porque causaram mortes? Né? Que lá também era ciência, as pessoas tomaram ciência. Você realmente quer utilizar esse argumento aqui para justificar a sua decisão, Dr. Moisés? Não é porque algumas portas não contenham fogo no incêndio que iremos simplesmente arrancar todas as portas. Nossa, mas que analogia estúpida. E pensar que a pessoa parou na decisão e pensou que analogia eu vou utilizar para colocar minha decisão de uma forma bem bonita. Aí ele usou porta corta-fogo. Porta corta-fogo. Então tá. Vamos colocar 200 portas corta-fogo sem saber se elas funcionam. Aí o fogo passa para dentro. Porque as portas não funcionaram e aí ninguém consegue sair, porque eles não conseguem mais atravessar a porta corta-fogo. Tá vendo que sua analogia não serviu pra nada? Tem que pensar melhor. Mas melhor, que eu gosto, é o finalzinho aqui, ó. Moisés Anderson recorda que as universidades são espaços dedicados ao estudo e à ciência, não ao terraplanismo, em referência ao movimento mundial que defende a ideia que a Terra é plana. Eu duvido se eu perguntar qual o formato da Terra para esse cidadão aqui, ele sabe responder. Mas enfim... Mais uma vez aqui, ele tentando fazer pouco caso das pessoas que estão simplesmente pedindo pela sua liberdade. Duvido que as pessoas aqui sejam terraplanistas, mas ele faz essa falsa associação justamente para desmerecer quem fez o pedido, né? É uma tática suja, não deveria ser utilizada por um homem público que realmente recebe muito bem para tomar esse tipo de decisão aqui contra o cidadão, contra a liberdade, contra a Constituição, contra a ciência mundial e contra a justiça mundial. Os juízes em todos os países do mundo civilizados estão tomando todos os dias decisões derrubando o passaporte sanitário, mas aqui no Brasil nós temos o Barroso mentindo a respeito da imunidade natural e temos a Justiça Federal falando de terraplanismo para achar que eles estão do lado da ciência quando eles estão tomando decisões inclusive contra a OMS. Fui pesquisar, claro, esse juiz, o nome dele, Moisés Anderson, e encontrei algumas coisas interessantes, claro. O que eu encontrei dele aqui? 2 dias depois de flagrante, homem preso com 259 kg de maconha é solto, né? Ele soltou um cara que foi preso com 259 kg de maconha. Ou seja, para ele, você entrar sem o passaporte vacinal numa universidade, que não quer dizer nada, não quer dizer que você vai deixar de transmitir ou de contrair se você tiver o passaporte. É perigosíssimo. Agora, soltar um cara preso com 259 kg de maconha... Opa, não, calma aí, meu amigo. Aí não, né? Relaxa. Aqui, mais uma vez, enfatizando superlotação, juiz nega prisão preventiva. Isso aqui foi uma tentativa de suborno, né? Aqui, ele acha que as cadeias aqui estão encarcerando muito. Magistrado alegou que Mato Grosso do Sul tem a 3ª maior taxa de encarceramento do país. Tá muito preocupado com encarceramento, né? E aqui, o homem é preso com 259 kg de maconha. E não satisfeito depois de fazer todo esse desserviço aqui, que na minha opinião é um desserviço, tem um artigo dele aqui defendendo férias de 60 dias. Férias de 60 dias, né? 2 meses de férias por ano. Todo cidadão comum tem 30. Mas ele defende férias de 60 dias como retribuição à complexidade do cargo do magistrado. É isso, pessoal. É o que a gente tem. Enquanto nos outros países, nós temos juízes comprometidos com a liberdade, que a primeira coisa que o juiz tem que estar comprometido é com a liberdade do cidadão, a liberdade individual. Aqui, nós temos um cara que faz chacota, chama quem exerce seu direito de pedir pela liberdade de terraplanista, né? Mas solta um traficante preso com 259 kg de maconha depois de 2 dias. É isso que a gente tem. Meus amigos, obrigado quem acompanhou. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo, principalmente se você for de Mato Grosso, com o pessoal de Mato Grosso, compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. Eu recebi essa denúncia dessa decisão desse juiz, que infelizmente está perseguindo as pessoas que estão realmente só querendo ter a liberdade, só estão querendo poder exercer sua cidadania em paz, sem serem atropeladas pelas ordens autoritárias de burocratas. A verdade é essa.
Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu joinha e considere se tornar membro do canal para você ter acesso a mais conteúdo exclusivo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.